Comecei na Federação da Agricultura de Minas, onde eu cheguei a ser superintendente geral. Depois eu fui convocado para ser presidente da CASENG. Eu acho que foi na CASENG que eu ajudei muito o Pará de Minas. Governo do Aureliano Chaves. Aureliano Chaves. E depois eu fui ser subsecretário da Agricultura, fui presidente do SEASA de Minas Gerais. Depois fui para Brasília, fui ser vice-presidente da Cobal Nacional, da Companhia Brasileira de Alimentação. Fui depois presidente dela e depois que cheguei a ser confirmado no cargo por Tancredo Neves, que eu ia continuar no governo dele, mas com a morte dele foi entregue o Ministério da Agricultura para os gaúchos. Eu achei que os gaúchos que tinham que ocupar aquele lugar, era natural. E eu falei, eu vou voltar para Belo Horizonte, né, a minha província original. Mas você teve uma militância política, né? Eu lembro bem que quando eu comecei na política, você também já estava. Quando eu comecei a minha militância em 1976, você já era uma figura de proa na política de Pará de Minas, participando dos diretórios. E seu nome sempre foi ventilado para disputar a prefeitura de Pará de Minas, mas nunca que vingou a sua candidatura. Qual a razão? Eu atuei no governo do Aureliano Chaves, no governo do Ozanam, no governo do Franciliano. Eu atuei muito como suprindo o deputado, que naquela época Pará de Minas ficou sem deputado de Pará de Minas. Exatamente. Então eu, sem ser deputado, eu preenchi o espaço, porque eu é que encaminhava as reivindicações do Pará junto ao governo. Sim. Eu era muito amigo do Dr. Pio Canedo, ele falava quem tinha quem era do PSD antigo, para vir a Pará de Minas tinha que tomar a benção, me pedir licença. Dr. Pio insistia muito, foi um grande amigo que eu tive. Mas acontece o seguinte, que quando o Zé Porfírio, certa vez, em substituição ao Antônio Júlio, que estava terminando um mandato, ele queria que eu fosse candidato do PDS. O PDS chegou a minha revelia me indicar como candidato. Sim. E eu falei, gente, eu estou errado, eu não devo ser candidato a prefeito, não. Primeiro que eu tinha as ideias muito diferentes, certo, né? E eu não ia satisfazer muito, porque eu nunca fui assim de ser muito popular nas soluções. Eu acho que a gente tem que pensar mais, desdobrar mais o pensamento e mais profundo para resolver o problema definitivamente e não ficar botando esparadrapo. Que eu, certa vez, eu ganhei uma bolsa nos Estados Unidos e passei lá 6 meses para ver comercialização agrícola. Sim. E isso e minha presença na CASENG me ajudou muito, muito mesmo a ajudar a Pará de Minas. Eu me sinto corresponsável pela avicultura em Pará de Minas. Sim. Por quê? Porque eu consegui trazer a CASENG aqui e Pará de Minas, na época, Pará de Minas, aliás, os avicultores já existiam, já estavam aqui instalados, já tinham uma boa representação da avicultura, mas eles precisavam de duas coisas: dinheiro para capital de giro, e precisava de dinheiro para investimento, e precisava de comprar milho barato. Sim. Eram os 3 problemas dele. E eu consegui, porque tinha um órgão que chamava Comissão de Financiamento da Produção, que eu tinha muito relacionamento com eles, e eu consegui construir um armazém aqui para 6.000 toneladas de milho, manter o armazém plenamente cheio de milho, vendendo para os produtores a preço subsidiado naquela época. E outra coisa, eu era amicíssimo também, tinha uma relação de amizade muito com o Carlos Alberto, que era superintendente do Banco do Brasil na época. E ele achava que aqui em Pará de Minas os avicultores davam a resposta para o Banco do Brasil a mais conveniente possível, que eles realmente aplicavam o dinheiro na finalidade para a qual era emprestado o dinheiro. Eles estavam construindo galpões, e eu sei que um dia o Carlos Alberto falou comigo assim, nós já financiamos 340 galpões na sua região. Tá?
Então eu acho que nós ajudamos a consolidar a avicultura, que vamos dizer assim, pela competência, pela audácia, pelo empreendedorismo dos nossos conterrâneos, eles consolidaram. Eu também fiz questão de ganhar para Pará de Minas, fui eu que redigi o decreto para transformar Pará de Minas a capital do frango, que ela explora. Isso tem um decreto assinado pelo Francilino Pereira, transformando Pará de Minas, decretando que Pará de Minas é a capital do frango. E pouca gente sabe disso, entendeu? É. Então, por aqui começou a convergir todo o desenvolvimento da avicultura e também da suinicultura. Sim. Que nós tivemos líderes aqui que começaram muito bem com a avicultura, com a suinicultura e foram muito bem sucedidos. E aqui é um polo, né? O Chico Oliveira, o Ataliba, eu me lembro. Foram os pioneiros todos na suinocultura de grande porte. De grande porte. Então isso me dá uma tranquilidade, não é... É que eu sinto feliz, né, porque quer dizer, quem trabalhou, quem arriscou foram eles. Mas eu sei que eu ajudei de alguma forma, então eu me sinto a caminhada deles. Eu me sinto assim muito feliz. Em determinado momento, você também participou do movimento ruralista, que é o Sindicato Rural também. Você chegou a ser o presidente. Eu achei que para o sindicato ter voltar para atuar mais na defesa e que se transformasse, fosse um instrumento que trabalhasse tal qual uma agência, uma mini agência de desenvolvimento do agronegócio na região. E o presidente também com representatividade nos órgãos estaduais. Nós construímos uma sede, mas eu fiz uma coisa que eu achei espetacular. E não houve compreensão depois de 30 anos e acabaram com ela, que é uma tal de cavalgada. O que eu quis fazer com a cavalgada? Eu fiz uma cavalgada, inventamos, eu, Julinho, Melo Franco, e nós resolvemos fazer uma cavalgada diferente, urbana. Não existia cavalgada urbana em lugar nenhum. A cavalgada tem que ser de uma fazenda para outra. Não, eu quero que a classe rural de Pará de Minas tome conta, assalte o município no dia 21 de abril. Fizemos uma conotação de que a cavalaria seria uma maneira de comemoração da Inconfidência, uma forma de convidar. Convidei a Polícia Militar de Minas Gerais para ser parceiro, porque Tiradentes é o patrono das primeiras cavalgadas, e era da cavalaria. Vinha um pelotão da cavalaria, com os dragões, né? O pessoal vinha. Agora, o que acontecia? Nós tínhamos que reconhecer que o cavalo prestou um trabalho muito importante, um apoio à conquista da Inconfidência Mineira, né? Em nome da liberdade. Como? Carregando no dorso aqueles homens que tinham no coração os ideais. Que nem havia estrada de Ouro Preto para o Rio de Janeiro. Então nós estávamos valorizando, não eram as pessoas, aí era o cavalo. Para ser um amigo. E me impressionou muito que uma vez eu fui a Kansas, nos Estados Unidos, eu não via em Kansas, na cidade de Kansas City, eu não via estátua de homens. A estátua só tem de cavalo. É a coisa mais interessante que tem. E eu falei, vamos homenagear também o cavalo na nossa terra, porque ele sempre foi um amigo do produtor rural. E eu lembro das primeiras cavalgadas, um fazendeiro aqui da localidade de Trindade, não sei se ele ainda é vivo, o senhor Emil Hitz. Ele deu uma colaboração extraordinária. Ele vinha com aqueles cavalinhos... Halfinger, que vinha lá dos Alpes, né? Halfinger, puxando aquelas charretes, né? Todo mundo vestido a caráter. Olha, cavalgadas maravilhosas, mas depois, tivemos, infelizmente, por exemplo, a turma lá de Garatinga, que veio aqui trazer os muleiros, né? Mas dava um show de beleza. Agora, dá trabalho. Tem as pessoas que vão fazer farra, que judiavam com os animais. Mas isso a gente foi evoluindo para melhor.
Mas depois resolveram. Primeiro o erro foi, desculpa a quem considero que alguém tem errado, que coordenou as cavalgadas, é não comemorá-las no 21 de abril. Todas as televisões vinham para Pará de Minas. Certo. Agora você faz isso no dia 19, ninguém vinha, não pautava. A imprensa trabalha com pauta. Fazia no domingo seguinte. É. O domingo mais próximo então, da quer dizer, data. por quê? Porque alguns perderam a noção por que a Da razão, com a razão de ser da cavalgada. Ela não foi assim feita só para fazer farra. Ela foi feita para ser uma festa cívica. O sindicato tem uma participação boa lá na sua presidência, do auditório, né? Que não tinha o auditório. Nós construímos lá uma área grande, né? Ampliamos a sede, que era só vinha ali na ponta. E, coincidente, não teve um tostão custeado pelo próprio sindicato. Nem pelos ruralistas eu não procurei para acelerar. Eu consegui todos os recursos no governo. Tanto que eles chegaram até a me prestar uma imerecida homenagem, botaram o salão lá, nobre lá, de o meu nome. Ainda tem lá, não sei, amanhã ele demole isso e joga lá, logo vê aquela fotografia lá. Aqueles bancos de madeira, também foi ideia sua, né? Foi lá, busquei e Betinho. Eu fui ilustrador de móvel. Meu pai me ensinou assim, ó, você não tá. Eu tomei uma bomba no ginásio, meu pai falou, ó, eu não vou pagar colégio para você não. Aí você vai trabalhar agora. E me deu, na marcenaria tinha um emprego que estava vago, tinha uma vaga de ilustrador de móvel. Olha, eu lustrei todos os móveis da serraria, da marcenaria, e estudei. Então eu era um cara programado, eu trabalhava, ginásio era só de manhã. Então eu estudava de manhã, ao meio-dia e meia, eu já estava trabalhando com a bucha na mão, cuidando parava às 5h30. Depois ia estudar à noite, quer dizer, fazer os exercícios. Nunca mais tomei uma bomba. E eu fico vendo hoje essas coisas. O filho não pode nem chegar perto do pai na hora no ambiente de trabalho. Tem que ficar perto do pai. Eu acho que a moda antiga é a melhor moda. O filho tem que ficar encostado no pai. Aprender o ofício, sucedê-lo lá, né? Mas não ter essas proibições, essa preocupação de direitos trabalhistas, que isso me incomoda muito. Eu acho que o maior problema do Brasil só fala em direitos e o povo esquece que tem deveres. Tudo é o Estado que tem que fazer. Isso nós temos que mudar essa receita aí, porque senão o Brasil não vai para frente. Agora nós vamos abordar duas histórias que você viveu, assim, pitorescas, né? Que o Dr. Marcos, ele é neto do Joaquim Vilaça, o conhecidíssimo Ney Vilaça, que foi o construtor daquela estátua do Cristo Redentor. Quer dizer, ele financiou aquela obra, ele contratou o pedreiro e tal, demorou muitos anos. Tem uma história que eu acho ela muito interessante. Você sabia que seu avô estava lá no Cristo, você ia levando água para eles. Chega lá, ele manda você voltar para comprar o... Eu fui com meu avô várias vezes lá no Cristo. A gente entrava ali pela fazenda do Benedito Valadares. Pela rua Raquel Ferreira. E certa vez, eu chegando com meu avô com a sede danada. Aí chegamos lá em cima, encontramos o Adriano. E meu avô construiu a cabeça do Cristo lá do Luiz Henriques. Hoje é o bairro São Luís. Na olaria do Luiz Henriques. Tinha um negócio lá. Eu fui várias vezes lá com meu avô, era muito agarrado. Eu sou o neto que mais se aproximou do meu avô. Né? Bom, resultado. Mas nós aí, eu fui com meu avô, chegamos lá no Cristo, lá em cima. O Cristo devia estar assim, mais ou menos pela metade. Aí o Adriano falou, ô Ney, eu estou precisando de um prego 17 por 21. O senhor podia mandar trazer um maço para mim da próxima vez? Ele falou, não, o Marquinhos está aqui. Ele vai lá. Lá no Ademar, você lembra daquele Ademar baixinho? Tinha ali numa casa da Lourdes Vilaça, filha do Ney, na rua Francisco Salles.
tá? Eu desci dali xingando até o Cristo. Sabe? Até o Cristo eu xinguei. Porque não é possível, gente. Eu tô aqui com sede, então ainda vou voltar lá embaixo e tem que voltar. Mato, que era mato, né? Aí eu desci pelos Chácara Orsini, que hoje é Sei. aquela escola, tem o nome das Escola artes. de Artes e De Ofícios. artes, é. Eu desci por lá que eu gostava mais de lá, porque você via escorregando e chegava mais rápido, né? Você passou beirando a pedreira. Mas passei lá e eu xinguei, vim xingando, não era meu avô, não, era o Cristo. Pra que esse trem do Cristo Redentor aqui? Sabe, eu vou ter que voltar lá embaixo na cidade para comprar, ainda voltar lá em cima para entregar o maço de prego 17 por 21. Acho que eu vou pro céu, não tem dúvida não. O Se Ney tiver. foi uma figura muito interessante, porque além de construir a estátua do Cristo Redentor, as expensas dele, né, parece que o formato da mão era o desenho que tem na mão do Cristo, é o da mão dele. É, realmente, o meu avô falou. Meu avô ele começou, Luiz Martins é que deu para ele um Cristo lá do Rio de Janeiro. Luiz Martins tinha uma papelaria, Sim. tinha umas coisas que ele vendia lá e deu para ele. E ele começou a fazer barro, pegar barro na cerâmica e começar a fazer estátuas na casa dele. Sim. E ele trabalhou, quer dizer, como artista. Mas lá ele ia também lá e alguém mais o ajudou lá na chácara dos Henriques. O Ney Vilaça, e ele gostava de lemão, meu avô, das pessoas assim, falava que vai viver muito, falava que vai ter um amor, vai ficar viúvo. Aí, Tem uma loura na sua vida. Tem uma coisa assim, ele agradava uns, desagradava aos outros. Mas aí ele pôs no Cristo os traços principais da mão dele. Sim. O nariz, ele fez questão de copiar o nariz dele. Um dia eu cheguei, ele estava fazendo o nariz dele, na casa dele, uma forma para ver o que ele tinha que destacar. O nariz é dele, sabe? E pôs a cabeça do Cristo virada para a casa dele, ali na Praça Torquato. Ele fala, eu quero que o Cristo seja virado para a janela da Praça Francisco Torquato 54, que era a casa dele, porque ele queria ficar velho olhando para o Cristo da janela. Então, esses dias até estava lá eu fui comprar lá, agora é negócio de sacolão, né? Ao lado e eu falei com o dono, vocês têm que Torquato, trabalhar aqui com muita responsabilidade, que o Cristo está olhando direto aqui para dentro. Tá? Lá de cima ele está olhando para aqui. Contei a história para eles a respeito desses detalhes que poucos sabem. Já que nós estamos falando do Cristo, da estátua do Cristo do Mirante, hoje um lugar, né, um ponto turístico talvez o mais visitado de Pará de Minas, vamos falar também da escadaria do Cristo, que você é o pai daquela ideia e foi quem desenvolveu para que ela se tornasse uma realidade. Não, a ideia foi até do Antônio Júlio, do governo Antônio Júlio. Ele era prefeito, foi no governo. Eu me lembro que eu falei, eu gosto de desafio. E desafio é você recrutar gente para colaborar com você. Aí, como estava o Cristo pronto, eu um dia pensei, foi em 1990 isso, porque foi no Plano Collor. Eu vou contar o detalhe. Eu propus ao Zé Porfírio, falei, Zé, você quer me deixar autorizar a construir escadaria? Eu não tenho dinheiro para isso não. Eu falei assim, eu não estou preocupado com dinheiro, você me autoriza? Aí eles fizeram um decreto, me autorizando inclusive pedir dinheiro. Aí lembrei, tinha 3 pessoas muito bem postas. Era o Magno Vilaça, que era engenheiro, mexia com comércio e engenharia de ferro, né, coisa pesada. O João Laurentes, que era sobrinho do meu avô, e o Carlos Laurentes, mas era irmão do João, não era o outro Carlos. Não é o tio, não. Não é o tio, não. Fotógrafo tinha o outro. Era tio dele. Então, eles 3, eu falei e eu dou também. Na moeda da época, eu sei que eu dei 30, cada um de nós demos 30 mil, não sei o que. Mas eu tirei do cheque, que o Zé Porfírio falava que na época tinha um dispositivo que se eu entregasse o dinheiro, se eu entregasse no caixa da prefeitura, a prefeitura liberava para ela. Eu falei, ô Zé, então vamos combinar, eu te dou esse dinheiro e você me dá, você põe o material lá. O Zé Porfírio botou o Zé Pedreiro da época, e eu sei que ele fez um serviço maravilhoso. E eu penso ainda de liderar
Já pensei isso, porque agora eu vejo na Sexta-feira da Paixão, todo mundo sobe lá, para nós fazermos uma marmorização, mas não para mármore que escorrega. Hoje tem um jeito de flambar o mármore e cada um doar para comprar a placa da família, para registrar o nome das famílias Que colaboraram. que colaboraram. Era um negócio bacaninha aí, fácil de fazer, É autofinanciável, muito justo, né? Então, sei lá, eu jogo isso aí como semente ao vento, se alguém quiser eu ajudo.